Abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 7. Nós continuaremos a nossa exposição nesse capítulo. Atos capítulo 7, do versículo 54 até o capítulo 8, versículo 1. Todos acharam? Acompanhe comigo a leitura bíblica de Atos 7, do 54 ao versículo 1 do capítulo 8. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Com essas palavras, adormeceu. E Saulo consentia com a sua morte. Baixa a tua cabeça, vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Espírito Santo para ouvirmos o que a palavra dele tem a nos dizer nessa noite. Pai bendito, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por cada momento em que partilhamos nesse culto, por podermos nos reunir e louvar o teu nome, dizer que tu és digno de toda a glória, honra, louvor e majestade. Nesse momento nós estamos diante da tua santa palavra, Senhor. Palavra essa que é viva, palavra essa que é eficaz. Pedimos que o teu Espírito Santo possa abrir a nossa mente, o nosso entendimento, acerca daquilo que o Senhor quer comunicar conosco nessa noite, Deus. Que possamos sair daqui transformados pela Tua palavra e dispostos a cumprir e a obedecê-la, Senhor. No nome de Jesus, amém. Bom, meus irmãos, como vocês já têm visto, esse já é o terceiro domingo em que nós estamos trabalhando aqui o capítulo 7 de Atos, tá? Esse capítulo que é um capítulo bem longo, é um capítulo em que nos é narrado por Lucas o testemunho de Estevão. E a história de Estevão, como nós vimos, ela começa lá em Atos 6, quando Estevão, junto com mais 6 homens cheios do Espírito Santo, de sabedoria, tementes a Deus, foram escolhidos para serem os primeiros diáconos da igreja primitiva. Ainda no capítulo 6, no versículo 8, nós vemos o relato de que Estevão, cheio de graça e poder, ele fazia prodígio e sinais no meio do povo. Então, o relato que nós temos aqui de Lucas é que Estevão, ele não somente ficou ali trabalhando no seu ofício diaconal, mas ele também pregava o evangelho com intrepidez e ousadia. E isso gerou uma certa revolta, um ciúme por parte dos líderes religiosos. Nós vamos ver isso lá em Atos 6:10. E aí eles começaram a incitar o povo e os anciãos ali contra o jovem Estevão, alegando que Estevão estava proferindo blasfêmias contra Moisés e contra o templo. Então, no capítulo 7, nós temos ali o início do discurso de Estevão, um discurso bem longo, diga-se de passagem, mas um discurso rico de conhecimento bíblico, como nós vimos no domingo passado, que alguém cheio do Espírito Santo é alguém que é cheio de um conhecimento bíblico. E Estevão, ele começa o seu discurso aqui de defesa, fazendo um passeio pelas histórias das Escrituras.
E como nós vimos no sermão passado, Estevão ele começa ali a tratar cronologicamente alguns fatos importantes na história do povo de Israel. Ele começa ali a falar de Abraão. Quando Estevão fala ali sobre Abraão, ele está lembrando os seus ouvintes ali de que Deus ele fez uma aliança com aquele homem. E aquela aliança era a base para o cumprimento da promessa do Messias, para a vinda de Jesus. Logo mais ele vai falar ali sobre José, como Deus ele preservou o seu povo, como Deus ele usou aquele mal que intentaram contra José para proteger o seu povo. Depois ele vai falar da escravidão no Egito, como Deus também libertou o seu povo da escravidão. Vai falar de Davi, vai falar de Salomão. E aqui, quando chega no versículo 54, nós temos o ápice dessa história, dessa narrativa aqui de Estevão. Um pouco antes disso, Estevão, ele confronta com grande ousadia, temor e reverência à palavra aqueles homens que haviam matado Jesus. Veja que no versículo 51 ele vai dizer: homens teimosos e incircuncisos de coração. No sermão passado nós vimos que aquilo ali foi recebido por aqueles homens como um grande insulto. Eles eram judeus, eles eram circuncidados, a eles pertenciam a lei, a eles pertenciam os patriarcas, e serem chamados de incircuncisos, aquilo era uma afronta. Mas Estevão, com grande coragem, ele confronta aqueles homens por meio da palavra de Deus. Veja que Estevão, no seu discurso aqui, ele não usa outra coisa a não ser a Escritura, visto que ele era detentor, ele conhecia bem as Escrituras, cheio do Espírito Santo. Porém, a consciência daqueles homens ali, manchada pelo pecado e pelo ódio, faz com que aqueles homens, ao invés de demonstrarem ali um arrependimento, faz com que eles encham o seu coração de ainda mais raiva, de fúria contra Estevão. Como nós vemos aqui, a narrativa vai dizer que eles encheram o coração de raiva e começaram a ranger os dentes. E ao invés de se dobrarem em arrependimento, eles se dobram para pegarem pedras, para cometerem um outro crime horrendo para com Estevão. A morte de Estevão não foi uma sentença de um juízo ou de um julgamento. A morte de Estevão aqui, ela foi um linchamento. O sinédrio, aqueles homens, eles não tinham competência para aplicar a pena capital em ninguém. Eles, dotados de raiva, de fúria, de inveja, eles ali, numa explosão cega de ira totalmente incontrolada, matam o jovem Estevão. E aqui nós temos a narrativa do primeiro mártir da igreja primitiva. É interessante porque quando nós estudamos a história da igreja, nós vemos que após Estevão, outros mártires começaram a surgir, mártires anônimos dentro da história da igreja. Quando nós vamos ver a perseguição que Roma lança sobre os cristãos durante pelo menos os primeiros 5 séculos da igreja, nós vamos ver histórias de muitos mártires que ficam registrados até nos nossos livros de história do cristianismo. E essa palavra mártir, ela permeia muitas vezes o nosso imaginário popular. Os filmes estão recheados, né, desse conceito daquele herói que é o mártir, que dá a vida em favor de muitas pessoas, né? Quem aí não se emocionou assistindo Vingadores, quando o Homem de Ferro ele morre para poder salvar a humanidade? Ou até mesmo assistindo a Batman vs Super-Homem, quando o Super-Homem ele também morre ali para poder derrotar aquele inimigo. Só que isso está longe de ser um verdadeiro martírio. Isso está longe de ser o verdadeiro martírio que a Bíblia ela nos traz aqui. E aqui, com a morte de Estevão, nós temos alguns pontos a observar dentro dessa narrativa que servem de lições para nós hoje. Talvez muitos de nós não iremos passar aí por um processo de martírio. Talvez muitos de nós não desfrutaremos na pele aquilo que Estevão desfrutou aqui. Mas
com certeza, seremos perseguidos por causa da verdade do Evangelho, seremos perseguidos por causa da fé que nós professamos. E essas lições, e isso que nós encontramos aqui no relato do testemunho de Estevão, do martírio de Estevão, deve servir para conduzir a nossa vida. Conforme o tema do nosso culto nessa noite, testemunhar a verdade de Deus é muito mais importante do que a nossa própria vida. Vamos olhar agora um pouco o texto e ver o que é que ele tem a nos ensinar. Olha comigo o versículo 54 ao 57. Eu li numa tradução, eu vou ler em outra tradução aqui. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheios de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava em pé à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, tamparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. A primeira coisa que nós notamos nesse relato da morte, do martírio de Estevão, é que diante da palavra de Deus, quando a palavra de Deus ela é exposta, só existem duas reações que o homem pode ter diante dela. Ou o homem ele se rende a ela em total arrependimento e súplica a Deus, ou ele se opõe ferrenhamente a ela. Eu já disse isso em outras pregações, em outros momentos, mas esse texto ele nos mostra claramente isso, que não existem amigos do Evangelho. Ou você está no Evangelho, ou você está fora do Evangelho. Ou você está em Cristo, ou você está fora de Cristo. Aquele que com ele não ajunta, espalha. Então, diante da palavra exposta, ou nos rendemos a ela, ou nos opomos a ela. Veja que Estevão expôs a palavra de Deus para aqueles homens. E diante daquela exposição de Estevão, a reação que eles tiveram foi de ódio e repulsa. Estevão, ele cheio do Espírito Santo, ele apresenta a verdade de Deus com clareza. Veja aqui, meus irmãos, que o discurso de Estevão, ao expor a verdade de Deus, aquela mensagem, aquela verdade, ela confronta o ouvido daqueles homens. Aquela mensagem expõe o pecado no coração daqueles homens. Se a mensagem de Deus ela não confronta, ela não expõe, ela não humilha, ela não quebra o coração do homem, então ela não está sendo transmitida de maneira fiel e autêntica. Porque a palavra de Deus é aquela que quebra o nosso coração, quebra as barreiras do nosso coração. E Estevão, ele, com a sua mensagem, ele confronta aqueles homens. A palavra de Deus ela tem esse poder de nos levar à rendição e à redenção, ou nos levar à total oposição. Note uma coisa aqui também, aqueles homens, eles estavam com o coração partido, mas não era no sentido de arrependimento, não era no sentido de que o coração deles foi quebrado, e agora eles estavam abertos, receptivos à palavra de Deus, não. Os corações deles se encheram de raiva. Lucas ele deixa esse registro da morte de Estevão, não só para ser o registro do primeiro mártir da história da igreja, mas ele nos deixa aqui inspirado pelo Espírito Santo para que ele seja um exemplo de como a palavra de Deus fielmente proclamada, ela cumpre aquilo que Hebreus 4:12 diz, ela penetra entre os ossos, medula, carne e tecido. Aquelas palavras de Estevão, aqueles homens, foram palavras cirúrgicas, foram palavras dotadas ali de farpas, de espinhos que penetraram, cortaram o coração daqueles homens. Eles estavam ali furiosos com Estevão, porque sabiam que aquilo que Estevão estava falando era a verdade. E uma das coisas que o homem caído não gosta é de ser confrontado com a verdade. Nós, por natureza, não gostamos de ter o nosso pecado revelado. Nós, por natureza, não gostamos de ter o nosso pecado confrontado. Nós não gostamos que toquem na nossa ferida. Nós queremos estar lá quietinhos, confortáveis com os nossos pecados no coração. Mas a palavra de Deus, ela não faz isso.
A palavra de Deus, ela penetra no coração, ela confronta. E ao invés daqueles homens demonstrarem ali um arrependimento, eles rangiam os dentes contra Estevão. Eles não mostraram seus dentes ali para Estevão com um sorriso de tipo, nossa, diácono Estevão, que palavra maravilhosa. Nós reconhecemos aqui que Jesus é o Senhor. Não. Eles mostram os dentes como cães raivosos, prontos a atacar alguém. Eles cerravam os queixos ali de raiva, de ódio. Não sei se você já teve essa experiência de passar por um momento de raiva tão intensa, de ter que cerrar os dentes e estremecer. Lucas, ele registra que o coração daqueles homens se encheu de raiva. É interessante que a palavra raiva aqui no original significa serrar algo em dois pedaços ou dividir algo com a serra. É a ideia de um animal selvagem rasgando a carne da sua vítima, dilacerando ela, sem nenhuma piedade, sem nenhuma compaixão. Aqueles homens olhavam para Estevão com aquele olhar de raiva, de querer rasgar a pele, a carne de Estevão em duas partes, rangendo ali. E meus irmãos, não pensem que isso é restrito somente a esse tempo aqui de Estevão. É assim que o mundo ele nos olha. É assim que o mundo olha a igreja, com raiva, com fúria, com ranger de dentes. O mundo não olha para a igreja que prega fielmente o evangelho, ele não olha com um sorriso aberto, dizendo que bonitinho, vocês estão pregando uma mensagem que nos confronta, vocês estão pregando uma mensagem que nos afronta. Não. Nós lemos aqui na nossa leitura de Apocalipse, o mundo virá contra a igreja. O próprio Jesus, ele já nos exortava, dizendo que ele nos envia como ovelhas ao meio de lobos. Você já viu um lobo sorrindo diante de uma ovelha? Até nos desenhos animados você não vê o lobo sorrindo, você vê o lobo com aquele olhar malicioso ali, pronto para atacar a ovelha. É assim que a igreja, ela está diante do mundo, e é isso que nós vemos aqui. A resposta daqueles homens, daqueles ouvintes, não foi apenas uma rejeição passiva da mensagem que Estevão estava proclamando. Aquela rejeição foi uma oposição feroz e cega. É isso que o pecado causa no coração do homem, cegueira. O homem ele não consegue enxergar por conta própria a sua situação, a não ser que o Espírito Santo venha, quebre e ilumine o seu entendimento para aquilo dali. Ao invés deles refletirem naquela mensagem de Estevão, eles se renderam à raiva, eles se renderam ao ódio, num ato irracional de oposição, eles partem para cima daquele homem que estava pregando a palavra de Deus. Quando nós pregamos e vivemos fielmente a palavra de Deus, ou as pessoas se renderão a ela, ou as pessoas se colocarão em oposição a ela. Não existe meio termo. Ou é rendição, ou é oposição. Ou elas se entregam, ou elas te odeiam. Mas isso só vai acontecer se você pregar fielmente a Escritura. Por que nós vemos que essas igrejas da teologia da prosperidade, da teologia coach, elas enchem, porque elas não confrontam o pecado, elas massagiam o ego, elas fazem promessas de vitória, elas fazem promessas de bênçãos. A verdadeira mensagem do Evangelho é aquela que confronta o pecado, é aquela que chama o homem ao arrependimento, é aquela que chama o homem a viver uma vida semelhante a Jesus Cristo, é aquela também que sim, consola, acalanta o coração do homem na verdadeira paz que só Deus pode nos derramar. Mas além disso, uma outra coisa que nós observamos no texto é que as nossas ações e reações, elas demonstram se nós estamos cheios ou não do Espírito Santo. Olha comigo novamente o texto.
Versículo 55, e Estevão cheio do Espírito Santo. Veja, Lucas ele é enfático ao falar que Estevão estava cheio do Espírito Santo, tanto na vida quanto no momento perto da sua morte. Faça um exercício mental comigo aqui agora. Imagine você. Imagine qual seria a sua reação se uma multidão estivesse pronta para te matar, e essa multidão estivesse totalmente furiosa, a ponto de avançar com você, sobre você com os dentes ali, rangendo de raiva e furor. Qual seria a sua reação diante disso? Bom, muito provavelmente você não iria conseguir fitar os olhos para aqueles homens, né? O que você ia conseguir fazer era olhar ao seu redor e ver qual seria a rota mais fácil de fuga e correr com todas as suas forças, como você nunca correu na sua vida, né? Mas não é isso que Estevão faz aqui. Diante da ameaça de morte, diante do ranger de dentes daqueles homens, da fúria sendo exalada, ele simplesmente olha para cima. Esse olhar para cima, meus irmãos, é algo assim interessante dentro da narrativa, porque olhar para cima nos faz lembrar que nós somos peregrinos nessa terra. Olhar para cima nos faz lembrar que nós não somos cidadãos daqui. Olhar para cima nos faz lembrar da nossa esperança, da esperança que há de vir, que é Cristo Jesus. Estevão não estava preso aos acontecimentos daqui, ele estava à beira da morte, ele sabia disso. Mas a esperança dele não residia nessa vida, a esperança dele residia na vida do porvir. E ele sabia exatamente o que ele iria ver ao olhar para cima. E é exatamente isso que o texto vai dizer. Estevão, cheio de graça, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Estevão viu Deus em sua graça. Deus ali no ato de graça e misericórdia descortina o céu, dando ali uma amostra do que Estevão iria receber. Talvez Estevão olhou ali e ouviu a voz do seu Senhor dizendo: aguenta firme, Estevão, daqui a pouco você estará comigo aqui, desfrutando do descanso eterno, desfrutando da vida eterna. Deus ele abriu naquele momento esse vislumbre do céu, permitindo que aquele homem que estava ali prestes a ser morto visse a glória de Deus e visse o Filho à direita do Pai. O ranger de dentes daqueles homens de nada valiam com aquela visão que Estevão estava tendo ali ao olhar para os céus. Se havia algum medo, algum temor no coração de Estevão, ele desapareceu por completo naquele momento ali. Diante das perseguições que nós sofremos na nossa vida e nós iremos sofrer, precisamos, assim como Estevão, manter os nossos olhos fitos no céu, porque é lá que está a nossa maior recompensa, não é aqui. Não espere receber glória de homens aqui. O que nós iremos receber aqui como igreja são pedras, são ranger de dentes, é a fúria do mundo, do diabo. É isso que nós vamos receber aqui. Mas quando nós olhamos para o céu, nós lembramos a glória que está por vir. E é essa glória que nós almejamos e que nós iremos receber. Estevão olhou e viu a glória de Deus. Lucas nos diz que Estevão também viu Jesus. Olha que interessante, Estevão tinha acabado de dar testemunho de Jesus. Estevão tinha visto, ouvido sobre aquilo que Cristo padeceu na cruz do Calvário. E agora ele via o seu Senhor, ele via Cristo ali, à direita do Pai. Estevão foi o primeiro a ser martirizado no nome de Jesus. No momento em que antecedia o seu martírio, ele viu o Messias à destra de Deus. Cristo estava ali mostrando
vale a pena testemunhar a verdade, mesmo que isso custe a sua vida. Vale a pena viver a verdade de Deus, a verdade do Evangelho neste mundo, mesmo que isto custe a nossa vida. Estevão, ele estava tomado por aquela visão, ele dirigiu o seu olhar para o céu e depois ele olhou para aquele grupo novamente. Versículo 56, ele vai dizer: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. As nossas ações, em meio às perseguições, em meio às lutas, em meio às adversidades que nós enfrentamos, elas revelam se nós estamos cheios do Espírito Santo ou não. Note que se Estevão não fosse cheio do Espírito Santo, ele iria sair correndo dali, fugindo, ou no muito ele ia tentar lutar pela sua vida, o que é natural de alguém numa situação de risco, né? Quando você está numa situação de risco, a ação que você tem é de tentar lutar pela sua vida, para garantir a sua segurança. Estevão não. Estevão, cheio do Espírito Santo, fita os olhos para os céus, vê a glória de Deus, vê o Filho, e ele não reage. Ele está pronto para sofrer o martírio pelo seu Senhor. Diferente daqueles homens, Estevão estava cheio do Espírito Santo. E as palavras de Estevão, aqueles homens, são palavras de perdão e brandura. Ele não amaldiçoa aqueles homens, ele não xinga aqueles homens, ele não ofende aqueles homens. Ele lança palavras de perdão e brandura. Isso nos remete à palavra de Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 15 e 16. Eu queria que você abrisse. Não desmarca Atos 7, mas vai lá rapidinho em 1 Pedro. É um texto que já lemos na nossa primeira pregação sobre o discurso de Estevão. Primeira Pedro, capítulo 2, aliás, capítulo 3, versículo 15. Ou melhor, versículo 13. Ora, quem há de maltratá-lo se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças e nem fiquem angustiados. Vejam os conselhos que Pedro dá aqui aos seus leitores. Não tenham medo das ameaças, não fiquem angustiados. Veja, Estevão, cheio do Espírito Santo, ele não ficou com medo e nem ficou angustiado, porque ele sabia qual era a recompensa que aguardava a ele. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isto com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo Jesus. Ao que tudo indica aqui no texto de Pedro, ele teria em mente ali a visão justamente de um tribunal, no qual os cristãos eles seriam levados mediante a denúncias, e ali eles seriam questionados sobre a sua fé. É exatamente o que acontece com Estevão. Ele é arrastado para o meio de um tribunal, não um tribunal legítimo, mas um tribunal, e ali ele tinha que prestar esclarecimento sobre a sua fé. Pedro passou por isso aqui. Com certeza, quando ele escreve essa carta, inspirado pelo Espírito Santo, ele lembrou das suas experiências, consequentemente também da experiência de Estevão. E aí, a pergunta que gira em torno desse texto aqui de 1 Pedro é: precisamos estar prontos para defender a nossa fé, mas como? Veja, Estevão estava pronto para testemunhar da fé, mas como é que Estevão fez isso? Nós vimos no sermão passado. Mas aqui, Pedro ele segue explicando que precisamos defender a nossa fé, fazendo todavia com mansidão e temor e boa consciência,
Para quê? Para que naquilo que falam mal contra vós outros, fiquem envergonhados que difamam o vosso bom procedimento em Cristo Jesus. Estar preparados para defender a fé e responder os questionadores não envolve somente ter conhecimento dessa fé. Note que Estevão, cheio do Espírito Santo, tinha um conhecimento exemplar da fé que ele cria. E aí ele pôde responder às acusações infundadas dos seus acusadores. Ele estava pronto para defender a fé, mas para defender a fé, eu preciso ter uma atitude que seja condizente com a fé a qual eu vivo. E eu defendo a fé com mansidão, temor e boa consciência. Note que no texto de Pedro, ao usar o todavia, ali vai introduzir uma qualificação de Pedro, a defesa a ser oferecida aos seus questionadores. Pedro provavelmente, ele receava que os seus leitores ali, no ímpeto de defender a fé, começassem a responder os seus opositores de forma arrogante, de forma desafiadora, de forma condenatória, de forma ríspida. Todavia ele mostra que a maneira correta de se defender a fé é com mansidão e temor. Eu já falei em outros momentos aqui, a palavra que Pedro usa ali para mansidão, ela deriva de um termo grego que era usado para o trato de um animal selvagem que era domesticado. Imagina aí um cavalo selvagem, e aí quando aquele cavalo estava totalmente domesticado, amansado, então se usava esse termo para dizer que ele estava manso. A ideia aqui é de responder com brandura, suavidade e educação. Agora note, isso não significa que devemos adulterar a palavra de Deus para que ela fique confortáveis aos ouvidos das pessoas, não. Estevão em nenhum momento minimizou o impacto e o confronto das suas palavras, mas ele, por estar com o coração cheio do Espírito Santo, agiu com brandura, agiu com mansidão, agiu com temor a Deus e a sua santa palavra. Pedro, ele nos mostra que a forma de defender a fé, a forma de responder aos questionamentos hostis, é com um coração cheio do Espírito Santo, de forma mansa e respeitosa. Até porque se a gente for lá para Gálatas, nós iremos ver que o fruto do Espírito Santo é mansidão, bondade, longanimidade, domínio próprio. Então, cheios do Espírito Santo, nós iremos expressar esse fruto. E na hora de defendermos a fé, esse fruto estará em evidência. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. E na reação e na ação de Estevão, nós notamos claramente isso daqui. Versículo 55. Nós encontramos outra coisa dentro dessa narrativa. Além do fato de que a palavra de Deus, ou ela atrairá os homens, ou ela causará grande oposição. Além do fato de que as nossas ações e reações diante das perseguições, das provas, das lutas, vão mostrar se nós somos cheios ou não do Espírito Santo. O texto ele nos mostra que existe segurança e paz na morte daqueles que são fiéis ao Senhor. A morte, ela é sempre algo duro para o ser humano. Nós não sabemos lidar com a morte. Nós não sabemos compreender a morte. Mas a Bíblia ela nos mostra que a morte daqueles que são fiéis em Cristo Jesus traz segurança e paz. E aqui existe algo muito interessante dentro dessa narrativa. Veja só, versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita do Pai. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Por que Lucas ele registrou
o detalhe dessa afirmação de Estevão, de que o Filho do Homem estava em pé à direita de Deus? Bem, se você pensar nos julgamentos, né, modernos, somente duas pessoas ficam ali na sala do tribunal: o promotor, o advogado de defesa, tá? E o juiz se assentando ali na frente durante todo o julgamento para depois proferir a sentença. Aqui em Atos, Estevão, ele estava num julgamento pela sua vida. Ele estava ali diante de uma Suprema Corte de Israel. Olhando para cima, ele vê Jesus em pé, não sentado. Ele vê Jesus em pé, à direita de Deus. Mas o que é que isso tem a ver com julgamento e tudo mais? Imagine por um momento que você esteja num tribunal. Você esteja sendo acusado. Você está sendo julgado pela sua vida. Aí você entra na sala do tribunal e você começa a apelar pela sua inocência. Você se assenta, a acusação inicia a abertura ali do processo, do inquérito e tudo mais. Você é acusado de cometer um crime hediondo. Quando você termina de falar, você pede, quando a acusação termina de falar, o juiz pede que o advogado de defesa se levante e faça a defesa do réu. Mas quando você olha para o lado, não existe advogado de defesa. O advogado de defesa não está lá. Nesse momento você ficaria muito assustado, porque você está diante de um tribunal, diante de um juiz, diante de diversas acusações e não tem ninguém quem lhe defenda. Agora imagine em seguida de você olhar, não ver o seu advogado de defesa ao lado, mas quando você olha para o lugar onde o juiz está assentado, o juiz ele se levanta, sai do banco, vai até você e diz: eu sou o seu advogado de defesa. É exatamente o que acontece aqui. Foi essa a visão que Estevão teve. Os céus abertos e o justo juiz nos céus. O juiz de toda a terra, posicionando-se em defesa daquele homem. Note que Cristo, João vai falar que Ele é o nosso advogado. Filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, ou seja, vocês vão pecar, não tenham medo, porque vocês têm um advogado junto ao Pai, Cristo, o justo. Estevão, ele olha naquele momento ali, ele vê o justo juiz e Cristo em pé, pronto para a sua defesa. Se nós estamos em Cristo, nós temos um advogado diante do nosso Pai. Nós temos um advogado diante de Deus. Agora, note a reação daqueles homens ali, diante do que ouviam Estevão falar. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, tamparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele e expulsaram-o da cidade e apedrejaram. As testemunhas deixaram a capa deles aos pés de um jovem chamado Saulo. É interessante a penúltima reação daqueles homens, né? Eles já tinham se enchido de raiva, eles já estavam rangendo os dentes, eles já estavam com pedras nas mãos para poder matar Estevão, e agora eles começam a tampar os ouvidos. Sabe, quem tem filho pequeno aqui vai saber muito bem, quando a criança ela tapa o ouvido, porque ela não quer ouvir alguma coisa, né? Ou a repreensão do pai, ou a bronca, ela tapa o ouvido e fica fazendo barulho para não ouvir. A reação daqueles homens foi a mesma. Eles taparam o ouvido e ficaram lá, não estou ouvindo, Estevão, não estou ouvindo. A multidão tampou os ouvidos e se atiçaram ali contra Estevão. Agarraram ele e levaram ele para fora da cidade. Um outro ponto interessante aqui é que provavelmente Pilatos, ele já não estava mais no cargo de procurador romano. Então, não se sabe dentro da história se havia um procurador romano ou não naquela ocasião. Por quê? Porque a multidão ela não estava autorizada a executar a pena de morte sobre ninguém. Sobre as leis romanas, só Roma poderia
executar a pena de morte. Mas eles estavam tão furiosos com a mensagem de Estevão, eles foram tão confrontados pelo evangelho, pela palavra, que pouco importa a lei agora. O que nós precisamos é calar e silenciar esse camarada aí. Então eles agarram Estevão, levam ele para fora da cidade até o lugar do seu apedrejamento. E as testemunhas ali que estavam, pegaram as roupas de Estevão e jogaram aos pés de Saulo. Saulo aqui foi cúmplice impiedoso nesse ato. Saulo, que depois se tornou Paulo, jamais superou isso daí. Nós vamos ver em diversos outros registros acerca do testemunho de Paulo, acerca da sua conversão. E ali Estevão, ele foi golpeado, desfigurado e moído por aquele apedrejamento. E vocês estão pensando, irmãos, que era pedrinha assim pequena, dessas pedrinhas que a gente encontra, tipo brita? Não, era pedra grande, que as pessoas jogavam nesse apedrejamento. E em meio à dor, Estevão invoca a Deus e pede unicamente duas coisas. Estevão podia naquele momento pedir que Deus aniquilasse aqueles homens, que Deus mandasse fogo do céu e consumisse eles. Ou Estevão podia pegar e rogar uma oração imprecatória sobre aqueles homens, mas não. Estevão, ele segue o exemplo do seu mestre, do seu Senhor, e ele fala, versículo 59, enquanto o apedrejavam, Estevão estava levando pedrada na cabeça, Estevão orava dizendo, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando, gritou bem alto, Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Em outras traduções vai dizer, adormeceu. A palavra no original aqui, ela significa colocar para dormir, acalmar, tranquilizar ou aquietar. A ideia é que, apesar daquele relato da morte de Estevão ter sido brutal, ter sido algo nem um pouco humano, mas apesar disso, havia uma segurança no coração de Estevão, quando ele fala, Senhor, recebe o meu espírito. Aqueles que são fiéis ao Senhor, aqueles que temem a Deus, aqueles que vivem de acordo com a sua palavra, não precisam temer a morte, porque eles desfrutam dessa segurança de dizer, Senhor, recebe o meu espírito. E existia paz na morte de Estevão, justamente por isso que Lucas usa essa palavra adormeceu, porque adormecer ela tem essa coisa mais de paz, de algo tranquilo. Segurança e paz sempre estarão juntos daqueles que temem a Deus. Por isso, como igreja, não precisamos ter medo. É impressionante que qualquer notícia que corre nas redes sociais é uma tuia de crente que fica logo com medo. Eita, e agora? E a igreja vão perseguir o anticristo, o diabo, e agora o que vai acontecer? Começa a guerra, eita, a guerra agora, bomba atômica, a gente vai morrer, e agora o que será de nós? Irmãos, não precisamos temer. Nós confiamos no Senhor das nossas vidas. A nossa esperança não reside nesse mundo. Esse mundo ele vai de mal a pior. Não pense que nós iremos desfrutar de uma vida inteira de paz aqui nessa terra, não. Conforme nós estamos estudando em escatologia, as coisas vão piorar. A perseguição vai vir. Muitos de nós seremos mortos por causa do Evangelho. E a Bíblia nos diz, ela nos exorta, não temam. Porque vocês desfrutam de uma segurança que o mundo não tem. Estevão tinha certeza para onde o espírito dele iria. Ele ora que, Senhor, recebe o meu espírito. Ele estava vendo o seu Senhor ali. E há uma paz
uma tranquilidade no coração daquele homem. E o último detalhe que nós vemos nesse relato se encontra no versículo 1 do capítulo 8. E Saulo consentia na morte de Estevão. A palavra do Evangelho, ou ela irá atrair as pessoas, ou ela irá afastar elas com ódio e raiva. Precisamos estar cheios do Espírito Santo, pois isso conduzirá as nossas ações e reações diante das dificuldades. Existe paz e segurança na morte do crente que é fiel à palavra, por isso ele não precisa temer. E a outra lição que nós vemos aqui é que a morte de um crente, por causa do Evangelho, nunca será em vão. Essa daqui, no versículo 1, é a primeira informação que nós recebemos de Paulo dentro da narrativa bíblica. Paulo ele era bem conhecido dentro e fora dos círculos acadêmicos de Jerusalém, onde esse episódio aqui aconteceu. No versículo 58, veja que as pessoas, depois que apedrejaram Estevão, deixaram as vestes de Estevão aos pés desse jovem chamado Saulo. Nós não sabemos por que razão elas depositaram as roupas aos pés de Saulo, mas não é algo assim muito difícil de imaginar, porque porque não era somente por conta da erudição que Paulo ele tinha na comunidade, mas era porque Paulo ele era conhecido pela sua hostilidade ao cristianismo. Então aquelas pessoas jogaram aquelas roupas ali, num sinal dizendo: olha, Saulo, eu não tenho nada a ver com esse camarada não, eu estava lá, viu? Depois vai dizer que eu estava misturado aí com essa turma aí, desse Jesus Nazareno aí não, viu, Paulo? Isso porque Saulo ele era conhecido pela hostilidade ao cristianismo. E ele consentia com a morte de Estevão. É interessante porque Paulo ele possuía tanta autoridade no meio do povo, que se por um momento ele parasse ali e dissesse: olha, parem, ninguém vai matar esse homem não. Isso aqui não é um julgamento justo, nós não podemos fazer isso diante da lei, não. Vamos dar um tempo aqui. Paulo ele tinha poder para parar aquilo dali, mas ele não para, ele consente. Ele dá o aval dele para que a execução de Estevão aconteça. E Paulo sabia que a execução de Estevão ela era injusta. Paulo sabia que a execução de Estevão era contra a lei de Moisés. Ele era versado na lei, ele era conhecedor, mas ainda assim Paulo deixa que isso aconteça. É assim que esse homem, que mais à frente se tornaria o apóstolo dos gentios, nos é apresentado. Ele estava certo nesse momento de que ele estava fazendo a coisa certa. Paulo tinha certeza de que ele estava certo, só que ele não podia estar mais errado. E ele reconhece o seu erro mais tarde, quando ele refere-se a si mesmo, lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, como o principal dos pecadores. E aqui não era um relato dramático ou humilde de Paulo: não, eu sou o principal dos pecadores. Não, ele realmente acreditava nisso por todas as atrocidades que ele cometeu contra a igreja do Senhor. Ele sabia o que ele fez no seu passado. Lucas depois ele vai registrar que Paulo não só consentiu com a morte de Estevão, mas ele causou grande estrago na igreja primitiva. Veja que é interessante porque aquilo que aconteceu com Estevão ficou gravado na cabeça de Paulo. Paulo ele viu todo o discurso de Estevão. Paulo ele viu todo o testemunho que os crentes da igreja primitiva demonstraram. E aquilo ali foi ferindo a mente, o coração e a consciência de Paulo. Não pensem, meus irmãos, que a conversão de Paulo ela foi repentina lá na estrada de Damasco. Não, a conversão de Paulo ela começa daqui. Deus começou a trabalhar no coração de Paulo a partir do martírio de Estevão. Paulo era versado nas escrituras, ele entendia.
E o que ele começava a ver é que as pessoas estavam morrendo da mesma forma que Estevão, contentes, alegres, rendendo graças a Deus. Ora, quem em sã consciência faz um negócio desse? Quem em sã consciência morre em meio ao martírio, abençoando os seus algozes? Não, tem alguma coisa errada aí. O que será que tem nesse Jesus? Quando chega lá em Damasco, é o ponto final para Paulo. Tanto é que no seu testemunho, aqui em Atos, que veremos em breve, ele vai falar: olha, Deus chegou para mim e disse: Paulo, Paulo, dura coisa é resistir aos aguilhão. O aguilhão era uma lança que tinha uma pontazinha que era para amansar bois bravos. E Deus estava ferindo a consciência e o coração de Paulo com o aguilhão do Evangelho. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos isso também. Alguém certa vez disse que o sangue dos mártires é a semente da igreja. A primeira semente a ser plantada na igreja foi o sangue de Estevão. Após Estevão, muitas outras sementes foram plantadas. A morte de um crente nunca é em vão. Por causa do martírio de Estevão, Saulo, que estava ali presente, ouviu as suas palavras, ouviu o seu testemunho, e isso impactou ele a ponto dele se converter, a ponto dele ser alcançado pela graça de Deus. E é interessante porque no versículo 15 do capítulo 9 de Atos, dá um pulinho aí, ainda temos um caminho a percorrer de exposições em Atos até chegar ao capítulo 9, mas vai ver lá, capítulo 9, versículo 15 de Atos. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer por meu nome. Paulo, que era aquele que trazia sofrimento para a igreja, agora é escolhido por Deus para levar a palavra de Deus a gentios, a reis e a casa de Israel. E ele ia fazer isso por meio do sofrimento. Mais à frente, Paulo desfrutaria também da sua morte pelo Evangelho. A morte de um crente nunca ela é em vão. Aquele testemunho de Estevão impactou, a igreja foi espalhada, o Evangelho chegou aonde não tinha ido, aquilo ali fortaleceu a igreja, a comunidade dos crentes em toda a região de Jerusalém, Judeia, Samaria e por onde quer que o Evangelho chegasse. Quais são as lições, meus irmãos, que nós aprendemos diante do martírio de Estevão? Primeira lição é que é preciso estar cheio do Espírito Santo para testemunhar de Cristo até a morte. Só podemos testemunhar de Cristo a ponto de dar as nossas vidas se estivermos cheios do Espírito Santo. Às vezes eu vejo alguns cristãos dizendo: não, eu vivo o Evangelho, eu estou disposto a dar a minha vida pelo Evangelho. Meu amigo, tu nem vive o Evangelho. Você não está nem disposto a viver o Evangelho, quanto mais morrer por ele. Estevão deu a vida porque ele viveu o Evangelho. Os discípulos deram a vida porque eles viveram o Evangelho. Vários homens e mulheres na história da igreja deram a sua vida pela causa do Evangelho porque eles viveram o Evangelho. Viver o Evangelho é o caminho para testemunhar Cristo até a morte. Se eu não vivo o Evangelho, eu não vou morrer pelo Evangelho. Ao contrário, eu vou ser como Demas e abandonar o Evangelho pelo presente século. Se eu não vivo o Evangelho, eu não vou morrer por ele quando a perseguição começar. Eu vou fugir, eu vou abandonar, eu vou apostatar da fé. A história da igreja mostra que muitos homens passaram por isso também.
Somente homens e mulheres cheios do Espírito Santo é que podem testemunhar a Cristo a ponto de dar a sua vida por Ele. Mas isso só vai acontecer se, cheios do Espírito Santo, nós vivermos o Evangelho. Enquanto não vivermos o Evangelho, não estaremos dispostos a morrer por Ele. Segunda lição é que é preciso estar cheio do Espírito Santo para parecermos com Cristo até na nossa morte. Note que Estevão, ele parecia com Jesus até na morte. Jesus pendurado naquela cruz ali, ora, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Estevão, diante da face da morte, ora, dizendo: Senhor, não os condene por causa desse pecado. Precisamos, assim como Estevão, ser cheios do Espírito Santo para parecermos com Cristo. Uma vez eu vi uma pregação de Paul Washer, e uma das coisas que ele falava era justamente que ele se lamentava ao ver cristãos chorando porque não tem bens materiais, porque não tem isso, não tem aquilo outro, quando na verdade a razão do nosso choro é porque nós não somos parecidos com Cristo. Essa deve ser a razão do choro do nosso coração, de não sermos parecidos com Cristo, e isso gerar um clamor do nosso coração: Senhor, eu quero me parecer contigo. Somente homens e mulheres cheios do Espírito Santo poderão parecer com Cristo até na hora da sua morte. Terceira lição: apenas aqueles que têm Cristo em suas vidas poderão ser defendidos por Cristo nos céus e recebidos por Cristo nos céus também. Somente aqueles que têm Cristo é que podem receber a defesa dele. Como é que eu vou receber a defesa de Cristo se eu não vivo de acordo com a sua lei? Se eu não vivo de acordo com o seu evangelho, se eu não busco ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser defendido por Cristo? Tenha uma vida cheia do Espírito Santo, viva o evangelho e ande como ele andou. Você quer ser recebido por Cristo? Ouça a mensagem do evangelho. Arrependa-se dos seus pecados, confesse a Ele como Senhor e Salvador da sua vida e viva de acordo com essa novidade de vida. Concluindo, meus irmãos, qual tem sido a sua reação diante da palavra de Deus? Domingo a domingo vocês estão aqui, nas quartas-feiras, ouvindo as exposições, ouvindo o Espírito falar com vocês, ouvindo a palavra de Deus, mas qual tem sido a sua reação diante da palavra de Deus? Mesmo quando ela lhe confronta. Às vezes nós gostamos daquelas pregações que falam das bem-aventuranças, do refrigério, do conforto que Deus nos dá, que Ele é o nosso pastor, que Ele cuida de nós. Mas o que você tem feito com aquelas palavras, com aquela palavra que lhe confronta? Que mostra que você tem caminhado não tão alinhado com o Evangelho. Você se rende? Ou você, como aqueles homens diante de Estevão, se enche com o coração de raiva e começam a ranger os dentes, furiosos? Não gostei dessa palavra, essa palavra me confrontou, vou sair dessa igreja, não quero mais ouvir. O quão cheio do Espírito Santo você está? Você está tão cheio do Espírito Santo que você teria a mesma atitude de Estevão se estivesse no lugar dele? Faça esse exercício mental. Se coloque no lugar de Estevão agora. Uma multidão enraivecida diante de você, com pedras nas mãos, pronta para lhe matar. Você estaria cheio do Espírito Santo para ter a mesma reação de Estevão? Ou você estaria quase cheio e ainda antes de morrer, rogava ali uma praga, amaldiçoava?
você tem a mesma certeza de Estevão, de que ao morrer, você será recebido por Cristo nos céus? É interessante porque quando nós olhamos para o livro de Romanos, a carta de Romanos, uma das coisas que Paulo ele trabalha lá é a segurança que nós crentes temos em Cristo Jesus. Romanos 8 vai trabalhar essa total segurança que nós temos em Cristo Jesus, que nem morte, nem principado, nem potestade, nem coisa do porvir pode nos separar do amor de Deus. Estevão tinha a total convicção de que aquele momento ali não poderia lhe separar do amor de Deus, ao contrário, ele estava perto de poder ver o seu Senhor ressurreto na glória. E será que nós temos essa mesma certeza de Estevão, que ao morrer seremos recebidos no céu por Cristo? Que o Senhor possa nos abençoar, irmãos, a vivermos e obedecermos a Deus, a desfrutarmos de uma vida cristã, tal como Estevão viveu. Baixa a tua cabeça e vamos orar. Pai, nós te louvamos pela tua palavra que foi ministrada e exposta nessa noite, Senhor, tratando desse momento final do martírio de Estevão. Quantas lições preciosas o Senhor nos deu aqui. Nós somos desafiados, Senhor, agora a vivermos aquilo que a tua palavra tem nos ensinado. Então nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a sermos cheios do teu Espírito Santo, a te buscar na palavra, a estar dispostos a testemunhar o teu nome, mesmo que isso custe a nossa vida. Nos ajuda a ter confiança e segurança, Senhor, de que ao morrermos, estaremos ao teu lado, desfrutando da eternidade, Senhor. E aqueles que ainda não gozam, Senhor, dessa segurança, que eles possam ter um encontro genuíno, verdadeiro com o teu evangelho, que eles possam enxergar que o teu evangelho é o que traz vida, é o que traz salvação, e que eles possam confiar as suas vidas em ti, o único Senhor e Salvador. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra, e nos ajuda a sermos fiéis a ti, tanto na vida quanto na morte. No nome de Jesus, amém. Bom, gostaria de chamar os nossos diáconos agora.